Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 94 do Rural Ventures. Rural Ventures, para quem não conhece ainda, né, Kirangato? Todo mundo conhece agora. Se você não conhece ainda, por favor, procure conhecer. A gente está em todas as redes sociais, em todos os streamings disponíveis, inclusive na televisão e na rádio. A gente está na rádio agora, na Rádio Agro hoje também. E na BMC toda terça-feira e domingo estamos lá para trazer tecnologia para você. E aqui quem a gente encontra aqui? A gente encontra todas as startups, todas as empresas, corporações que lidam com tecnologia no campo para melhorar a produtividade do Brasil. Como a gente sempre diz aqui, repete, frisa, escreve em pedra, o motor propulsor deste país, né, Kirangato? Sim, e não só startups brasileiros, né? Como o Brasil é o maior mercado na América Latina, a gente está tentando atrair mais startups de fora. E hoje nosso convidado é de um startup argentino que foi um dos primeiros, né, do AG, que vieram para cá. Então, é interessante falar desses desafios. Né? Interessante que a gente está importando startup e não vinho da Argentina, né, cara? Bem-vindo, Diego Arruda, da Agrofy, aqui representando uma empresa argentina que acho que, como diz muito bem, colocou o Kiran aqui, faz um tempo já que está entre a gente, né? Mas antes da gente entrar aqui na Agrofy, entender um pouquinho do modelo de negócio, Diego, você é do agro. Você estava no agro e continua no agro. Queria contar um pouquinho da sua história antes da gente entrar na Agrofy. Legal, Rodrigues. Muito, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, né, fazendo esse bate-bola com vocês da Rural Ventures, que é poder falar um pouquinho de mim, falar um pouco da Agrofy, os desafios que a gente teve até chegar aqui, né, e poder ajudar muitas empresas também que traçam esse mesmo caminho. Verdade, eu sou engenheiro agrônomo, né, sou natural de Uberlândia, Minas. O mineiro. Sou mineirinho. Legal. E fiz agronomia lá em Uberlândia, na Federal, e depois, né, acabei mudando, morei em várias cidades do agro aí, em Luiz Eduardo Magalhães. Rapaz. 2006. Quando era... Conhece os gringos lá? Conheço os gringos, era Mimoso do Oeste, né, 10 anos de emancipação, então andei, como diz, né, andei muita estrada de terra aí, fiquei 13 anos na indústria, primeiro de sementes de algodão, né, passei por Monsanto, Bayer, e depois para o defensivo agrícola, fiquei 10 anos na UPL, né, quando era DVA ainda, a DVA era uma empresa brasileira e a indiana UPL comprou a DVA, então eu estava desde esse comecinho aí. Então, fiquei 13 anos na indústria, sempre nas áreas de vendas e marketing, fazendo um pouquinho de estratégia e executando. E aí depois, né, de 13 anos, um pouco, eu pensei, o que são as tendências e as novidades do agro, né? Eu acho que passar por uma startup, passar por um fundo de investimento, por tecnologia, eu acho que é uma coisa que eu recomendo para todo profissional do agro se digitalizar. Então, foi um pouco essa decisão que eu tomei lá atrás. Vai passando o tempo, parece que foi ontem, mas já está há 3 anos e pouquinho, 3 anos e meio quase, que eu estou à frente aqui da operação da Agrofy no Brasil e fico responsável pela área de vendas na Argentina também. Então, é legal, né, um brasileiro tocar a área de vendas da Argentina. Responsabilidade. Você já tinha essa experiência de trabalhar fora do Brasil, no UPL ou outras empresas? Ou não? Sempre focou no mercado brasileiro? Eu já reportei para fora o UPL indiana, tive na Índia algumas vezes, quase fui morar na Índia, é uma outra... É uma outra história. Ainda bem que você não foi, né? É uma outra história que quase que deu certo de morar em Mumbai pela UPL na Índia. E, enfim, mas não, trabalhando com responsabilidade de Latinoamérica é a primeira vez. E engraçado que a operação da Agrofy na Argentina ainda é maior em faturamento, né? Então, eu sou o único brasileiro do C-Level que reporta diretamente para lá. Enfim, mas é muito legal. Acho que é uma troca de experiências aí que tem sido muito enriquecedora para ambos os lados, né? Eu fiquei curioso aqui, vocês estão só na Argentina e no Brasil ou tem algumas outras operações na América Latina? Nós temos uma unidade chamada OLAC, que é Other Latin America Countries, que são mais 6 países, né? Uma operação ainda pequena que a gente começou, mas a gente também está em 6 países da América Latina que tem o espanhol predominante. Incluindo México ou não? México não. Então é Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Colômbia e
Uruguai. É que a gente está vendo que o México esquentou, né, bastante no último ano, 2 anos. A gente tem bastante investidores de lá. Ainda os startups estão bem fase iniciante, mas o mercado, por causa do nearshoring, né, dos Estados Unidos, acho que tem muito movimento lá e busca para soluções. Então... O México depende dos Estados Unidos, né? Sim. Então, assim, o celeiro americano é o México. Não, mas... A gente até tem no radar de ser o próximo país a abrir ao México, mas por enquanto acho que tem mercado grande aqui. Tem um mercado grande, tem muito desafio. Acho que startup também inclui um pouco de foco para você consolidar algumas áreas. Né? A gente já tem muita coisa para crescer, mas muito bom. E eu fiquei curioso aqui, antes da gente entrar no que é a solução da Agrofy, esses 23 anos no mercado de sementes, de defensivos, né? Que você enxergou dentro dessas corporações, né? E logicamente com a chegada da tecnologia, que despertou esse interesse de você pular, né? Dar esse salto para esse novo mercado, né? Que ainda assim é um mercado que está em constante amadurecimento, né? Não é um mercado maduro, é um mercado que tem construção, tá começando agora, que está em construção, né? Porque a gente entende que o agronegócio ele é um dos mercados mais lentos em adoção de tecnologia para fora da porteira. Como que você enxergou essa movimentação? E aí eu sempre falo aqui, faço um paralelo, assim, a tecnologia dentro da porteira ela sempre foi impulsionada muito pelas corporações, né? As corporações colocavam a tecnologia para dentro da fazenda para melhorar a produtividade e o produtor adotava porque tinha um benefício muito claro para ele ali. Agora, a adoção de tecnologia para fora da porteira, como que você... dado que você está dentro da indústria, você entende todo esse movimento lá dentro, como que você deu esse salto, né? Qual que foi o que te chamou muita atenção para você dar esse salto? Eu meio que, assim, acho que enquanto profissional a gente sempre busca se desafiar, enfim, e também não adianta só você fazer um bom trabalho, é bom você também estar no lugar certo na hora certa. Sem né? dúvida, tem que ter sorte. Tem que ter sorte, e aí é um pouco de estratégia também, mas... Quando eu tomei a decisão de sair de uma multinacional europeia lá atrás, né, e ir para uma indiana recém-chegada, eu pensei, as margens do mundo vão ficando cada vez mais estreitas e você tem que ter competitividade. Então, naquele momento eu tive a visão que foi, eu acho que esse mercado, os produtos vão se comoditizando, né, vão se tornando cada vez mais, alguns vão perdendo a patente, enfim. Então, eu acreditava naquele momento que o mercado dos pós-patente iriam crescer e depois iriam se melhorar, iam melhorando e criar algumas inovações. Né? Então, e eu tive uma experiência muito bem sucedida nessa transição. Eu saí de uma empresa que tinha um conhecimento e cresci 10 anos de uma empresa com a UPL que saiu, né, desde o começo no Brasil. E eu me vi um pouco nesse déjà vu, que eu acho que eu preciso estar no lugar certo na hora certa, né? E assim, olhando as novas tecnologias, né, a movimentação que o mercado se projetava 3, 4 anos atrás, o que tinha no radar, e eu estava no marketing e traçava nos meus planos estratégicos lá, biológico vai crescer, digitalização no agro, né, vai crescer. Então, ao invés de só ficar colocando isso aqui no plano estratégico, deixa eu ir lá vivenciar essa experiência, que eu acho que isso, enquanto profissional, vai ser muito enriquecedor. O conhecimento gerado é muito grande. O conhecimento gerado foi muito grande. Então, cara, e aí, né, utilizar esse conhecimento de cidades do agro, de todo o conhecimento, tanto lá da ponta do produtor rural, quanto de gestão de uma corporação, para ajudar uma startup nova a entrar no Brasil, né, foi muito válido esse conhecimento naquele tempo da Agrofy. Imagina, dentro do startup, como a equipe deve ser menor, né, do que a UPL, você tem que fazer várias funções, né, vários chapéus. Como que foi isso, a aprendizagem? É muito interessante que, assim, de fato, às vezes, nem todos os profissionais podem se adaptar e não tem nenhum problema com isso, né, mas, assim, a minha cultura, eu vim muito... né, de DVA, que era uma cultura muito... A UPL começou como hoje fatura bastante, mas era uma empresa pequena. Então, a minha cultura veio muito de pôr a mão na massa e trabalhar e não ter muito essa segmentação. Né? Então, eu acho que já ter passado por essa cultura me ajudou muito a adaptar, a criar... A ser hands-on, né? Botar a mão na massa, botar a mão na massa, cara, e tendo que fazer acontecer, não tem hierarquia, não tem cargo, não tem chefe, nós precisamos fazer acontecer e entregar um bom resultado
para o nosso cliente, para o produtor rural, e assim a empresa cresce. E eu acho que você tocou num ponto que a gente conversa bastante internamente aqui na Rural, até na David Lab, que é o produto cada vez mais se torna uma commodity, e para você gerar o valor esperado e necessário para atingir o cliente da forma esperada e que gere aquele valor e gere aquela, vamos dizer assim, aquela recorrência e a fidelização, cada dia mais está envolto de servitização e de tecnologia, né? Então, no final do dia, a gente tem que não só vender o produto, mas também vender todo o aparato tecnológico para que aquela experiência seja do tanto que o cara está esperando na ponta, né? Sem dúvida. Senão ele não vai acabar comprando ou não vai repetir a compra. Que nem né? A Amazon mudou, né? As compras online. Antes todo mundo estava com medo de pôr o cartão, de pagar aquela taxa de entrega. Então hoje está aí o Mercado Livre também, acho que está quase no mesmo patamar. O Mercado Livre está igual. Não coisa hoje a Amazon nos Estados Unidos se tornou um grande buscador, né? Sim. Tem mais acessos do que o Google no search de produtos. Porque você sabe, entrando lá, você vai achar tudo e o melhor preço, né? Então eu diria que assim, você ter um bom produto, eu acho que só não basta, os produtos seguem tendo alguns diferenciais, mas o acesso ao mercado, como ele vai chegar como você vai levar esse produto até o seu consumidor e a prestação de serviço que está envolvida, são valores, são experiências que a gente consegue descomoditizar qualquer produto, né? Então, tem mais do que o produto envolvido ali, tem uma experiência que tem muito valor também. E aí, acho que assim, antes da gente entrar na Agrofy, mas não sei se tem um exemplo correlato, mas dentro da Amazon que você tocou, Kira, tem algumas experiências e algumas vendas que eles fazem, que eles contratam terceiros que são especialistas em cada produto para fazer até o próprio marketing daquele produto. Sim. Então acho que assim, dar uma pessoalidade, trazer uma referência próxima daquela pessoa para dar uma indicação daquele produto. Acho que essa é a grande diferença hoje, que a gente vê nos influencers hoje de uma forma muito mais larga escala, né? Eu particularmente não olho muito, mas a forma que a Amazon fez foi muito sutil, né? Na forma tem de trazer. produtos dentro do agro é mais complexo do que vender. Eu vejo na sua plataforma tem muita máquina, né? E a máquina o produtor conhece. Então, eu quero um trator, quero aquela modelo, mas quando é insumo, né, biológicos, aí talvez ele não é tão familiar. Então, ele precisa vender, talvez, ou comprar de uma pessoa que vai explicar qual seria melhor. Você acha que esse é um desafio ainda? Comprar online, se o cara nunca comprou esse produto antes, ele precisa... Perfeito, acho que assim, você tocou no ponto que assim, a chave. Imagina que essa é a barreira, né, para muitos produtos. E aí, cara, quando a gente começou a estudar e entender o comportamento do consumidor, do produtor rural, né, do produtor, como isso tem... Porque quem move e puxa toda a roda é o produtor rural. Sim. E esse comportamento dele vem se transformando, né? Ele... Hoje tem acesso a muito mais informação, ele já está muito mais preparado do que ele quer comprar. E ele é um pouco que a gente comentou, né, de iniciativas da América Latina. O produtor rural brasileiro, ele é o mais jovem do mundo, quando você compara com o europeu e o americano. Então acho que por isso que aqui é o berço de startups de tecnologia, enfim, a gente consegue acelerar e estar à frente dos mercados, né, do velho mundo nesse sentido. Então, uma primeira coisa que a gente aprendeu, né, dentro da Agrofy, que nós estamos digitalizando primeiro, é o processo de decisão de compra. Né? Então a gente tem algumas pesquisas que o produtor rural, quando você vai num mercado mais digital, que a gente tem, que é o de veículos lá dentro. Então eu tenho algumas empresas dentro, picapes, por exemplo, que está dentro do veículo, ele é veículo, mas ele é agro. Né? Então eu tenho só produtos... agro, porém tem produtos que são agro e não são só agro, são afins, sei lá. Então, se a gente pega esse paralelo, a gente entendeu que um produtor rural, para comprar uma Hilux, né, comprar uma picape, seja lá qual for, ele ia na concessionária 4 vezes para comprar essa picape. Hoje ele vai na concessionária 1 vez e meia. Quer dizer, para comprar, ele precisa ir lá na concessionária, negociar o financiamento, fazer tudo e sair com o veículo. Ele não vai passar o cartão e a picape chega na casa dele. Mas a tomada de decisão, que é qual a picape ele quer, qual a cor, qual o modelo, qual o motor, ele fez isso na internet. Sim.
né? Então ele começou a pesquisar, fazer o search ali na internet, compara modelos, enfim. Então, isso nos mostra algumas mudanças de comportamento que serve para que as empresas, os pontos de venda estejam cada vez mais preparados para receber esse produtor rural, porque a sua oportunidade é única, né? E não adianta você querer enganar esse cara, né? Passar uma informação que ele não tem, que às vezes ele chega no ponto de venda muito melhor preparado até do que a equipe de vendas que está ali para atender esse cara, né? Então a gente começa do princípio que a primeira coisa é digitalizar a decisão de compra. E aí depois a gente vai quebrando isso em steps até ele poder sair com o carrinho de compra do marketplace, do ecossistema Agrofy. Sim, eu acho que vai acontecer isso na próxima geração. A próxima geração ela já nasceu tecnológica, né? Ela vai ser muito mais fácil tomar a decisão dela, falar, pô, eu vou comprar um carro online, ou vou comprar um trator online. Tem coisa, roupa, por exemplo, eu não consigo comprar online porque você tem que experimentar, né? Eu imagino que às vezes uma compra grande, que nem uma máquina, às vezes você precisa sentar aí dentro e comprar só online, a não ser que você já tinha e você está comprando a versão mais nova, não sei. Esse é um desafio também, que a pessoa precisa sentir, né? E eu tenho uma dúvida, eu vi que algumas dessas máquinas têm preço, outras nem não tem preço porque ele pode perguntar, né? Acontece muito do cara usar isso como se for uma pesquisa, um informativo de preço para ele... Depois ir lá e comprar e falar, não, eu vi lá tal preço e negociar. Eu usaria isso, tá? É por isso que eu tô falando, tipo assim, eu iria pegar esse preço e falar assim, cara, mas eu vi lá na Agrofy que tá 400 mil. Por que você está me vendendo a 500 aqui? Eu não quero, eu quero 400, né? Então, e até teve uma empresa de cortador de grama, como chama aquela laranja? Eu não lembro. Steel. Ela parece que padronizou os preços no Brasil inteiro, né? Para não acontecer mais isso. Chegava numa cooperativa, tinha um preço, chegava em outro, tinha outro preço. Então ele falou assim, cara, meus preços são todos padrões, se você quiser comprar no site ou em qualquer lugar, vai ser tudo igual. Então, porque estava acontecendo exatamente isso, né? O cara ficava cotando em preço. Como que você enxerga isso? Porque é um negócio muito sensível, é preço, né? Bolso, né? Na verdade. Como que você enxerga esse movimento hoje no Brasil? Né? Empresas de ferramentas, de pequenos itens, né? O mundo ideal seria isso, se a gente tivesse um preço Brasil padrão. Só que às vezes, né, você não consegue, porque você tem frete, imposto, tarifa estadual. Cada estado tem uma tarifa, tem um custo de frete, enfim. Então, a maioria das empresas, às vezes da indústria, não consegue padronizar esse preço Brasil. O veículo hoje não é padrão Brasil. E é um ponto de dor, né? Que várias empresas falam, eu não vou entrar no marketplace porque eu não quero expor meu preço para o Brasil todo, que eu tenho esse cenário. A gente tem dois caminhos e a gente foi aprendendo algumas coisas. A primeira coisa, a gente deu a opção de não publicar o preço, né? Que aí o produtor rural pode entrar, ele conhece todo o produto, faz toda o conhecimento, o discovery, e aí depois, se ele está interessado, ele clica e consulta o preço. Esse é um caminho. E o outro caminho, outra sugestão que a gente oferece é ter ali um preço de ponta, né? O Farm Gate Price, que a gente chama na indústria, é um preço referência só para ele ter um sentimento, uma ordem de grandeza, né? Um preço de ponta. E às vezes até para poder corrigir distorções de mercado. Fala, pô, mas eu entrei na Agrofy e vi que o preço referência é esse. Né? Sim, então, sim. É um pouco dos caminhos, das formas que a gente foi encontrando para driblar ainda essa objeção de não querer publicar preço. Lógico que... E aí a gente vai trabalhando, é como se fosse uma consultoria mesmo ao longo do tempo. Você tem o nosso funil de conversão. Então, se você não publica o preço, você tem uma série de interessados que vão querer saber o preço. É um matching. O match. E se você... Só que são interessados que depois que ele vê o preço, ele pode, achei caro, achei barato, me interessa ou não. Se você já publica o preço, talvez você diminui um pouco o volume que entra no seu funil, mas quem gera a cotação, ele já está ali pronto para compra, porque ele já viu todo o descritivo do produto, ele já sabe o preço. Talvez ele pode querer uma condição de financiamento, uma forma de pagamento diferente. Né? É um lead quente, na verdade. Exatamente. Tá.
E aí a gente tem várias estratégias para trabalhar isso dentro do funil do marketplace. O financiamento, vocês tocam isso ou tem parcerias com banco? Como que, ou depende do produto? A compra ela é fechada pela própria indústria ou distribuidor que está fazendo essa compra. Cada um negocia então, ele vai negociar a forma de pagamento, financiamento de crédito diretamente com o próprio distribuidor ou indústria que está lá dentro. Né? Vamos explicar para a turma aqui, às vezes a gente já está falando já do produto e aí a gente não explicou o que é a AgroFi de forma muito simples, né? Vamos explicar para a galera o que é a AgroFi de uma forma muito básica, muito simples, para ele entender quem está lá na ponta, como pode usar o produto e qual que é o principal objetivo da AgroFi dentro do contexto de ser uma startup do agronegócio que tenta conectar bons negócios lá na ponta para o produtor. Legal. Bom, de forma bem resumida, nós somos um ecossistema online do agro. Então eu tenho 600 mil produtores por mês que visitam as plataformas da AgroFi e eu tenho 400 empresas anunciando 30 mil produtos na AgroFi. Certo? Então eu faço o encontro desses dois mundos, né, de empresas com produtores rurais que querem fazer negócio no agro. E o ecossistema, porque esse encontro ele varia dentro de um funil. Né? Então eu tenho um funil de conversão que vai desde o momento da informação, que é aquela fase de atração, e aí entra a unidade de negócio que nós chamamos de AgroFi News. Sim. Que é o produtor rural, ele entra, se informa, ali ele tem cotações de commodities, tem informação do clima, as principais notícias. Então é a fase de atração, todo dia o produtor rural entra ali. Ele estando no ecossistema do AgroFi News, para ele migrar para o marketplace e conhecer um produto, clicar no produto e poder gerar uma cotação é mais fácil. Né? Então a gente divide esse ecossistema em atração com o AgroFi News, essa fase de captação que seria o marketplace propriamente dito. Dentro do marketplace a gente tem publicidade também, então se o cara pesquisou um produto A, eu posso mostrar os outros produtos similares para eles. Né? Então dentro do marketplace a gente tem uma fase de publicidade até o cara fazer a compra através da AgroFi Pay, né? Que é o meio de pagamento, o meu gateway de pagamento. Então, dentro do funil tem AgroFi News, AgroFi Marketing e AgroFi Pay, que é onde ele conclui a transação. Onde você pesca, você fisga e depois você abate. Exatamente. Tiramos todas as fases da conversão da venda, aí, desde a tomada de decisão até a conclusão da venda de fato. Legal. E aí, dentro do AgroFi Market, tem de tudo. O que é o foco grande? Vamos dizer assim, se a gente pudesse elencar quais são os 5 principais produtos que são comercializados lá dentro, em volumetria, assim. A gente tem máquinas agrícolas, né? A gente comentou, acho que o fato de ter máquinas novas, usadas, enfim, máquina, né, tem algumas padronizações, então acho que é o maior caminho nosso. Veículos também, que é um mercado já bem digital, a gente tem veículos urbanos, mas já digitalizado em outros iniciativas. Dentro da AgroFi a gente encontra só veículos dentro do agro. Né? Ah, legal. Então, máquinas, veículos, depois a gente tem a categoria de insumos agrícolas, que aí é fertilizantes, defensivos e sementes, nessa sequência de digitalização. Eu vejo que fertilizante mais avançado, depois defensivo e depois... Menos variáveis, né? Mais fácil, né? Entendi. Mais fácil de trabalhar. E você tem a parte de infraestrutura também, silo, armazenagem, tudo. Então essas 4 categorias aí seria o ponto principal nosso. Silo bolsa também? Silo bolsa, infraestrutura tanto móvel quanto permanente. E uma pergunta, uma curiosidade minha, na verdade, vocês fazem um matching por região nesses produtores? Aí vocês, tem uma revenda de tratores do Mato Grosso do Sul, o produtor veio o lead do Mato Grosso do Sul, você faz um matching diretamente com ela para ter esse casamento perfeito, por conta de logística e etc. Isso, Fernandes. O que a gente foi aprendendo? Então eu tenho uma coisa importante ressaltar aqui. A gente tem só empresa CNPJ anunciando na AgroFi, né? Então até a gente poder desenvolver o Face ID e poder liberar para mais pessoas anunciar. Então todos os produtos anunciados são
previamente checados pela... Tem um checklist ali para Tem um checklist de uma curadoria da Agrofy. Então, eu tenho dois modelos. Eu tenho marcas e eu tenho distribuidores. Sim. Né? Então, normalmente, a gente tem dois modelos. As marcas, elas têm uma loja mãe, né, que ela tem uma atuação nacional. Já tem a logística. Tipo o modelo Shopify? Shopify ou não? Tipo, por exemplo, a Case é um cliente nosso e ele tem uma loja mãe da Case. Tá. Quando um produtor rural entra do Mato Grosso, eu direciono o lead para o concessionário Case do Mato Grosso. Porque a gente tem uma regra de atuação de mercado, né, que aquele concessionário daquela região, ele atende os leads daquela região. Então, tem uma régua de quilometragem do ponto que o cara está cotando para entender qual que é a concessionária mais próxima dele. Exato. Essa regra é flexível, né? Então, cada empresa eu posso criar essa regra e a gente também tem a geolocalização. Então, você coloca ali aonde a plataforma pluga o seu IP, a sua região, e aí você exatamente onde você está e eu te ofereço... Que o produtor normalmente ele usa o celular, tem um aplicativo, ou é um site, como é que ele está acessando? 90% dos nossos acessos é pelo smartphone. Tá, né? Mas é um aplicativo? Não, direto na plataforma mesmo. Tá. Pela quantidade de produtos que a gente tem anunciado e a frequência, a gente acredita muito ainda... Né, na página, na web, via mobile, que é o caminho mais fácil de chegar. Legal. E aí, então, vamos entender aqui o produtor fez uma compra, vocês processaram essa compra, fez o pagamento. Predominantemente, todo o pagamento vai pelo AgroPay ou ele pode escolher fazer pelo procedimento dele, interno? Como que funciona essa escolha do vendedor? Legal. Então, assim, como que acontece? Primeiro, o produtor rural, ele entra através, né, na Agrofy News, lê notícias, se interessa, enfim. Pescamos. Ele clica num produto, num banner e vai para dentro do marketplace. Né? Tá. Lá no marketplace, ele olha, escolhe o produto. Tá bom. E ele clica no produto, aí a gente tem duas opções. No Brasil aqui a gente está trabalhando muito com a geração de leads ainda. Então, esse lead eu envio ou para a marca ou para o concessionário. Falo, o produtor rural XPTO com nome, e-mail, telefone quer comprar essa máquina A. Então, a concessionária entra em contato diretamente com o produtor rural. E aí o negócio, a transação é concluída por fora da plataforma. Certo? Então, não acontece dentro da plataforma. Não acontece dentro da plataforma. Então, a gente tem esse modelo de geração de leads para 95% dos casos. E algumas categorias, tipo software, produtos que não têm basicamente a logística ou o crédito é facilitado, a gente processa ele dentro da Agrofy Pay. Né? Então, entendi. Software, produtos de tecnologia, né, algumas coisas. O lead é gerado a partir do momento que ele olha um produto ou ele tem que apertar falando, eu quero comprar... Não, ele precisa clicar e autorizar os dados da LGPD também. Fala, tem interesse. Pode contatar. E aí, no final do dia, né, para as empresas, eu consigo entregar uma relação de produtores rurais que clicaram no seu produto e tiveram interesse de compra, né, desse produto. E aí, agora, eu fico com uma dúvida, como que funciona também, assim, depois você tem um CRM que você fica cobrando a empresa que recebeu esse lead quente para ver se ela conseguiu converter ou não, ou tem outro tipo de informação que rebate para você? Acho que é um caminho que são os desafios. A gente tem duas modalidades, a gente foi aprendendo ao longo do caminho. Primeiro eu faço um lead tracking, que eu falo com esse produtor rural que gerou o lead. E até para as empresas entenderem como que está o atendimento das suas redes de canais. Então, eu pergunto para o produtor rural lá, você gerou um lead na empresa A. Você foi bem atendido? Fui. Você comprou? Sim ou não? Comprei. Beleza. Qual o produto? Você comprou? Não. Por quê? Comprei, não comprei porque estava caro, comprei outro produto, enfim. Então, eu forneço uma amostragem desses produtores rurais para as empresas, né, quem eu entreguei para eles e como está o atendimento deles. E a outra coisa que a gente foi aprendendo a indústria do agro está num nível de digitalização.
Quando você vai para concessionários e revendas, é um outro nível de digitalização. Necessariamente mais baixo, mas ó, Tem de tudo. Normalmente um pouco mais baixo, mas você tem grandes concessionários com estrutura de digitalização muito bem feita, à frente até de indústrias. sim. Né? E você tem, depende da categoria, não é uma regra. Né? Mas a gente tem, dentro da Agrofy, a gente entendeu que a gente precisa pegar na mão dessa indústria, desse concessionário e ajudar ele a como tratar esse lead, a entender o que é um tempo de resposta, a colocar um CRM, a Funil fazer de uma, vendas. a Funil fazer de uma vendas. integração para poder mensurar isso. Porque Mas você não presta esse serviço para eles. presto, né? Eu tenho um produto chamado Dealer no Digital, que eu faço capacitação, eu crio pontos de contato com a rede dessas empresas para poder ensinar eles e dar treinamento. Você não pode vender para eles? Mais fácil. Terceirizar, né? Pô, Outsource, já substitui já. Só faltava, né? Mais fácil. Mas assim, é por aí, sabe? Eu acho que a gente aprendeu que não adianta a gente, sabe, só entregar pronto, a gente tem que ajudar, pegar na mão. Então a gente tem uma estrutura de um time de customer de clientes hoje, e a gente tenta automatizar alguma coisa usando um pouco de inteligência artificial para que esse produtor rural que entrou lá e clicou qual produto, eu já tenho uma inteligência de que produtos afins ele possa ter interesse, né? Mas é uma experiência que a gente tem que ajudar muito ela, tanto as marcas como as concessionárias e revendas a trabalhar isso. E vocês estão no outro lado do produtor vender a produção dele, ou fazer barter, alguma coisa assim, porque muito produtor ele usa, né, o barter, ou usa alguma coisa para comprar esse... Como princípio de plataforma, a gente tem um produto chamado PEC Agro, né, que é voltado para que produtores rurais possam entrar na Agrofy e vender seus produtos. Então, às vezes, ele tem uma máquina usada, ele tem um outro... Como o Airbnb, né? Você pode ir lá e alugar um apartamento ou você pode pôr seu apartamento para ser alugado. Então, isso gera muita recorrência na plataforma. Então, a gente está desenvolvendo um produto para que o produtor rural, que aí é um pacote de, às vezes, aí não é uma empresa que tem um portfólio grande de produtos, aí é um anúncio, spot, 2 anúncios, enfim, 5 anúncios que ele pode entrar e vender seus produtos. A parte de grãos, ainda não, a gente tem várias startups também dentro desse mercado, então a gente prefere ficar bem focado, que já tem muito desafio aqui, mas o mundo ideal seria juntar umas 3 startups aí em uma só e fazer um grande... marketplace grande. Mas por enquanto não, acho que tem uma turma fazendo um bom trabalho aí, estão bem avançados, a gente precisa manter um pouco o foco para poder conseguir entregar essa digitalização aí da compra e venda. E no final do dia é fornecer uma melhor experiência para o produtor rural, que ele possa ter acesso a novas tecnologias, para que ele possa fazer suas buscas, tomar sua decisão de compra, né, de uma maneira muito mais fácil, muito mais prática, porque às vezes hoje tem muito produtor que fala com a gente, pô, Diego, eu não quero tanto vendedor me visitando mais na minha fazenda, né, isso me tira tempo, eu tenho que parar, receber e andar com o cara na lavoura, enfim, então eu já sei o que eu quero, eu prefiro eu ir atrás, né, do que eu quero comprar, do que receber talvez um monte de gente aqui no meu dia a dia. E leilão reverso? Já fizeram já? Não. Leilão reverso? Não, nunca. Não. Eu acho que é um negócio que resolve, assim, sabe? Que nem você comentou, né? O produtor já vem com a pesquisa feita, ele já sabe o que ele quer. Se ele coloca o que ele quer e aí você anuncia para as empresas que estão cadastradas que ele quer comprar aquilo, ele não precisa dar preço. As empresas dão preço. E elas brigam entre elas para vender para aquele cara. É um negócio que você vira o jogo, na verdade, né? Uma das coisas que a gente, né, discute muito lá é sobre qual é o objetivo da Agrofy para as empresas, né? E a gente quer muito construir esse valor, que elas possam alcançar mais produtores rurais, demonstrar os seus produtos, né, de uma melhor forma. Então, talvez esse cenário da discussão dinâmica de preço do dia a dia,
eu não sei se talvez é o melhor. Mas eu estou dizendo isso porque eu não estou dizendo isso olhando para o produtor de hoje. O produtor de hoje ainda tem um pouco de fidelização. O produtor do amanhã, ele vai ser totalmente tecnológico, ele não vai ter fidelização. Sem dúvida. Ele vai querer o melhor preço, e ponto final. Né? E ponto final, porque ele já conhece o mecanismo que ele quer comprar. É o que você falou, se de 4 foi para 1 dia e meio, a próxima toada, cara, é não ter visita e o cara vai brigar por preço. Aí o serviço que envolve naquele produto é o diferencial que vai fazer valorizar ou não, entendeu? Então acho que vai ficar fácil para as empresas? Não, pelo contrário, vai ficar cada vez mais difícil porque a concorrência vai ser milimétrica, né? Então vai ter uma condição de visibilidade de valor muito clara e cada dia mais, com a quantidade de dados disponível no mercado, vai ficar cada vez mais evidente o que realmente entrega valor e o que não entrega. Então acho que a gente vai passar por uma mudança muito clara nesse movimento futuro agora de novos tomadores de decisão no agro. Então acho que é por isso que eu trouxe essa lógica, porque eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro e a gente sempre falava, né? O que está naquele preço está englobando as expectativas de todos os players em volta daquela ação. Então, não quer dizer que qualquer coisa que você pense não foi precificada daquele preço que está na tela. Já está tudo lá. Então, é isso que a gente está trazendo, uma dinâmica de precificação para um ativo que todas as expectativas em volta daquele produto já está na cabeça do cara que está tomando a decisão. Então, o cara vai chegar com a tomada de decisão pronta. E a gente acredita que as lojas, né, o ponto de venda, ele vai ficar cada vez mais de user experience, né? Que ele vai ter uma loja, vai numa feira, e isso mescla entre o on e off. Então, ele às vezes conhece o produto no digital, ele vai num dia de campo, ele vai numa feira, né? Ele acaba de conhecer, depois ele volta a ver num vizinho. Então, isso também você não consegue medir porque ele não é 100% em um caminho, né? Ele ainda é omnichannel, ele começa a conhecer um produto, ele vai no outro meio. Então, a gente tem que as empresas têm que estar onde o produtor está procurando informações sobre o produto. Durante a pandemia, como é que mudou? Imagina que melhorou ou não as vendas, né, online. Sem dúvida. Eu acho que um dos legados que a gente recebeu de pandemia é isso. Eu acho que, né, caiu a ficha que muita coisa... Eu acho que a parte do presencial, de ter um relacionamento, enfim, ela ainda segue sendo importante, mas ela é cada vez mais esporádica, né? Não do dia a dia. Vão ter processos que vão sendo automatizados e ficando mais autossuficientes. Então, eu acho que isso quebrou muita barreira. A gente mesmo, né, consegue fazer reunião com clientes do Brasil inteiro, né, online. A gente apresenta a plataforma, né, 100% digital. E antes, eu no agro raiz cansei de pegar avião, fazer reunião de um dia e voltar para casa, né, virar copos ali. Poxa, eu já não aguentava a batatinha mais. Então, pegava o avião, fazia uma reunião um dia e voltava à noite, no outro dia de manhã. E porque antes era quase que uma afronta para o cliente. Você fala, posso fazer online? Né? Nem existia. Agora hoje... Nem existia online. Né? Então, hoje não, isso tornou muito comum. Então, a gente consegue tanto atrair empresas e explicar a AgroFi de forma online, quanto falar com produtores rurais e ajudar no processo. Só de você conseguir o feedback do cara já é muito bom, né? Porque assim, antigamente você não tinha isso. Você tinha que chegar lá e perguntar, e aí, esse produto foi bom? Me mostra aí e tal. É muito difícil, né? Então... E eu vejo assim, cara, uma das coisas que o digital tem ajudado muito é acessar o agro é muito caro e oneroso, porque a dimensão do Brasil, cara, né, é continental. Então, se você tem uma empresa, se você quer acessar o Mato Grosso, você fala assim, eu vou pôr 10 vendedores no Mato Grosso, é pouco ainda, que talvez, dependendo da capilaridade que você quer ter, você não vai conseguir. Né? Dependendo do portfólio que você tem de produto, você não consegue. Não vai conseguir. Então, eu acho que uma das coisas até que me chamou a atenção lá atrás, né, quando você perguntou nessa tomada de decisão de por que vir pro digital, cara, essa conta ela não vai fechar algum dia. Né? E eu acho que esse ano de 2024 tá aí e tá nos desafiando todas as indústrias justamente a fazer essa conta
cada vez melhor, né? E eu acho que o digital é uma baita ferramenta para isso, que a gente consegue fazer muito mais com um custo muito menor. Né? Lá na Argentina, você percebe alguma diferença, perfil de comprador, os comportamentos, né? Como é que funciona o mercado lá? Quais são as principais diferenças? Eu acho assim, lá a gente está um pouco à frente, porque a Agrofy já tem 8 anos também. Sim. Então tem muita coisa que a gente já usou, experimentou, testou, errou, aprendeu e fez no cenário. Mas assim, o produtor também é jovem, né? Um pouco igual ao nosso, então tem muita correlação dentro desse sentido. Eu acho que eles estão até um pouco mais... Lá a gente já teve transações de máquina agrícola pela Agrofy Pay 100% online, que o cara entrou, comprou e fechou a compra da máquina. Então, é um mercado um pouco menor, é um pouco com dimensão. Lá a questão de frete não é tão complexa como aqui no Brasil. A logística, né, do Brasil tem um nível de complexidade muito maior. Lá também a gente tem a tarjeta agro, né, que são os cartões de crédito agro específicos, que você tem um limite de crédito muito maior, né, para você fazer compras e uma taxa de administração muito menor. Então, isso também fomenta um pouco mais a Agrofy Pay lá. E aqui no Brasil a gente está começando algumas iniciativas de cartões de crédito específicos para o agro. Então, são algumas pequenas diferenças. Lá também os produtores, normalmente, eles não têm suas próprias máquinas, né? Eles é tudo terceirizado por empresas. Talvez esse muda a dinâmica de compra e venda de máquinas, especificamente colheitadeiras, tratores, ou não? Sim, tem as duas coisas, né? Tem um pouco mais a figura do contratista, né? Que é o cara que tem um parque de máquinas e ele presta esse serviço. Então, a gente também tem muito esse público que não é produtor rural, é um prestador de serviço que visita a Agrofy, que quer modernizar sua frota, comprar essas máquinas e implementos também dentro da Agrofy. Né? Mas mercados muito similares, assim, é bom que às vezes intercala, né? Esse ano o Brasil, né, tem algumas regiões que tem uma produtividade um pouco menor, lá estava muito bom, né? E secou um pouquinho lá, mas já voltou a chover. E há 2 anos atrás, lá estava seco e aqui estava muito bom. Então, pelo menos a gente consegue equilibrar os pratos aí. Portfólio aí diversificado. Não pode dar ruim nos dois. Tem que diversificar risco, né? Isso eu acho que para todas as corporações, né? E acho que essa é uma grande sacada. Mas acho que além de você estar diversificando o risco, dentro da plataforma você não tem foco só em milho e soja, você tem foco em outras produções também. Então, isso também já diversifica risco, né? Você fala hortifruti, fala feijão, fala outras culturas, né? Tem muito pequeno e médio produtor, né? Então eu pego muito HF, café, a turma da serra de uva, sabe? Então, tem muito pequeno, o grande foco são pequenos e médios produtores. O cara que é grandão, da venda direta, enfim, ele é acessado diretamente, ele tem outros meios de conseguir a informação. Não, é tierização, né, cara? É tier number 1 lá, o cara que vai comprar muito maquinário. O cara não vai deixar chegar aqui. Ele não vai na concessionária, né? Ele vai direto na indústria. A indústria acessa esse cara diretamente. Né? O cara não vai. O cara liga direto no presidente lá. Exatamente. Então esse cara, né, não está dentro da Agrofy. Mas justamente a capilaridade, onde é o acesso mais caro que você tem, é a nossa proposta de poder melhorar esse acesso ao mercado, né, a capilaridade ao pequeno e médio produtor, de uma forma muito mais eficiente, muito mais rentável, né, e poder transferir essa rentabilidade aí para todo mundo. E antes da gente entrar em outro tópico aqui, Kieran Gartland, se você, startup, está procurando dólares, a Dale Lab quer conversar com você, então eu vou colocar o link aqui para você poder falar com o Kieran Gartland, Nelson Filho, e trazer um pouquinho do conteúdo aí da sua startup para que eles possam avaliar. Então não perca essa oportunidade, não deixem de conectar com o Kieran, com o Nelson no próprio LinkedIn, ou se você precisar de qualquer contato, não deixe de falar comigo que eu faço essa ponte aqui, eu faço uma de Agrofy aqui, eu conecto eu conecto as pontas e você sai com dólar. Vamos ver se você sai com dólar. Que legal.
Voltando aqui, acho que, Diego, a gente tem um ponto que eu acho que é super importante e eu queria muito explorar contigo, é que a gente vê muitas plataformas migrando da web para o WhatsApp. Porque no final do dia, se a gente for olhar e falar, pô, qual que é o principal software que o produtor usa hoje? É o WhatsApp. Como que você enxerga essa concorrência dentro do mercado aqui? Não. Ou você vai usar o WhatsApp? Eu já uso. Então, eu pronto. Concordo 200%. A gente implementou, na maneira, dentro da Agrofy, quando o produtor rural vai clicar para gerar o lead e falar com o anunciante, Sim. Ele pode fazer de 3 formas. Ele pode ligar, né, por uma linha ou receber uma ligação. Legal. Ele pode enviar um e-mail ou ele pode falar pelo WhatsApp. Mandar um áudio. Não, Escrever uma própria mensagem, tá. né? Não, inclusive é porque ele escreve e conecta com o WhatsApp do telefone. Então a gente sai da plataforma e abre o WhatsApp, né, diretamente. Então, e aí se ele mandar um áudio, vai transcrever para o cara ou não? Ele vai o áudio, né, não transcrito, mas vai enquanto vai áudio. O áudio, tá. Eu saio da Agrofy e entro dentro do WhatsApp. Entendi. E aí ele pode usar todas as funcionalidades do Legal. WhatsApp que ele pode. Então hoje, né, tem 2 anos que a gente migrou e habilitou o botão de WhatsApp. Mas hoje 75% dos 40 mil leads que eu gero por mês é por WhatsApp. E lá na Argentina é igual ou não? Lá é... Também, cara, eu não tenho o número de cabeça aqui, mas lá também... é a maior parte. É a maior parte. Não tem jeito. Cara, é onde o produtor está no dia a dia. Então, grande parte do processo de digitalização do produtor rural está dentro do WhatsApp e isso facilita muito a comunicação. Sim. Vamos mudar de assunto agora aqui e trazer, acho que o ponto que o Kira comentou no começo. De captação, você diz? Desafio ou da Argentina. Ah, tá. Quais são os principais desafios, né, para um startup, não só da Argentina, porque acho que esse qualquer software caso à parte né? também, né, Argentina e Brasil, mas quais são os maiores medos ou desafios, né, para um startup chegar no Brasil? Porque eu acho que tem um pouco disso, né, de medo. Então, eu acho assim, né, separando um pouco, eu acho que do ponto de vista tecnológico, né, a gente divide, né, nós temos uma atuação regional e eu tenho algumas áreas dentro da Agrofy que estão na Argentina. Por exemplo, meu time de produto e tecnologia, os desenvolvedores, a maior parte deles estão na Argentina. Eu tenho alguns operadores de UX, que a gente chama, que é de experiência do usuário, para poder dar esse feedback, né, para o time lá. Então, eu acho que do ponto de vista tecnológico, né, existe sim algumas diferenças, barreiras, até de linguagem mesmo, de poder traduzir. Outro dia, né, até no Mercado Livre, deu erro numa página e estava escrito em espanhol. Voltamos para o regulamento. Então, eu acho que, sem dúvida, a língua, por mais que ainda é parecido, a língua oficial da Agrofy hoje é portunhol, vamos dizer assim, mas eu acho que a barreira linguística ainda existe. O conhecimento do Brasil agro é um pouco diferente, né? A gente tem multiculturas, multirregiões, né? Formas de crédito tropical diferentes. Também, logística, né? Então, assim, do ponto de vista de tecnologia, existem algumas barreiras internas, né, de modo de comportamento. Do ponto de vista de conhecimento de culturas e dinâmica do país, né, você é uma cultura diferente, apesar de ter soja dos dois lados, mas aqui você tem muito mais uma variação. E aí, por isso que a gente montou um time de agrônomos, né, eu acho que um dos motivos que eu vim para cá também. Então, ter agrônomos digitais é um desafio que a gente tenta moldar hoje, né? Ter uma pessoa que conhece agro e conhece digital, a gente não tinha isso muito no começo. A gente foi formando o time, ou pegava um agrônomo e ensinava para ele o digital, ou pegava uma pessoa que veio de digital e ensinava o agro, né? Então a gente faz todas as campanhas de marketing online, enfim, tudo isso bem customizado por cultura, por região dentro do país. Então eu acho que aprender esse cenário. E também tem uma coisa, né, eu acho que de conversão, de moeda, enfim, é muito diferente. Nós estamos vivendo lá, né, um momento de 25% de inflação ao mês, então você sobe lista de preço 2 vezes por mês lá. E aqui no Brasil, então, às vezes eu tenho dificuldade
de explicar o cenário. Como assim, Diego? Aqui é 10% ao ano, né? Lá não é dolarizado quando é máquina, coisa grande? É dolarizado, mas além da inflação, você tem a desvalorização do câmbio. Né? Então, o câmbio em dezembro, um peso valia $350, hoje está 1.000. Então, além da inflação alta, nós tivemos a desvalorização cambial, né, nesse período. Então, eu acho que essa complexidade monetária, tanto para o argentino entender aqui e para o brasileiro entender lá, também não é tão fácil. E hoje qual é o tamanho da equipe aqui no Brasil e lá? Hoje a Agrofy tem... nós estamos indo para 180 funcionários, mais ou menos. Total. Eu tenho 35 aqui no Brasil e 150 lá. Inclusive, vocês estão no Cubo, né? Sim, a gente está sediado no Cubo, acho que é um ecossistema fantástico, né? Que a gente consegue ter um coworking, trocar informação, conectar com várias startups. E não só startup, mas também tem muitas empresas, corporações que estão lá em busca de tecnologia, então... Até eu estava vendo aqui, vocês têm na plataforma de vocês muito software, né? Alguns softwares, na verdade. O Gilberto da Velos está aqui no software, no produto de software desse. É um marketplace de software. De software, Tá. Dentro da Agrofy, a gente tem algumas categorias, né? Tecnologias do agro é essa categoria, que legal. A gente tem produtos novos aí de aí inovação. É pagando anúncio ou é uma parceria, comissão? Não, aí é loja mesmo, onde eles têm a loja e anunciam lá e clica. E esse é um negócio interessante, que a gente tem muito relacionamento com o Fernando da Cooper Citrus lá, e eles criaram uma revenda digital que está indo super bem, por quê? Porque o cara tem uma necessidade de um processo de implementação ainda dessas tecnologias lá no campo, né? Então, o produtor que chega, ele precisa ter esse, vamos dizer assim, acolhimento, né, para adotar essa tecnologia da forma correta, da maneira correta. É aquilo que a gente começou, na conversa aqui, a gente começou a falar sobre a adoção de tecnologia fora da porteira, como que esses caras vão se relacionar com essa tecnologia, né? E tudo que você relaciona com... que não é impacto direto na produtividade, é um pouco mais difícil de você ter essa adoção de tecnologia em massa, né? Então, acho que é super legal ter essa visibilidade, né? Ter um aquário para que o cara possa navegar aqui. E o que a gente foi aprendendo, Fernandes, ao longo do tempo, né? Que assim, só talvez esses produtos novas tecnologias, só no marketplace, talvez é muito mais difícil você gerar atração e conversão. Porque o cara vai ver o logo do software, ele não vai clicar para comprar porque ele não sabe o que é. Não. Então, por isso que nós chamamos de ecossistema. Né? Então, a funcionalidade da Agrofy News é justamente você ter um espaço onde você pode escrever sobre esse produto, pôr um depoimento, né, de um usuário, de um cliente, você poder contar um pouco mais e explicar para esse produtor rural o que é esse produto. Sim. Né? E aí você consegue melhorar muito a fase de atração dentro do marketplace. Então, por isso que a gente está muito, muito feliz com a estratégia que a gente chama de Agrofy 360, que é ser esse ecossistema, né? De você explicar principalmente para novas tecnologias, e aí eu estou falando de tecnologia do agro, biológicos também, que tem muita coisa nova. Sim. Então, a gente requer um pouco de escrever boas pautas. A gente tem um time de jornalistas lá que são muito feras, que vieram do agro também, que ajuda essas empresas a contar melhor essas histórias, né, para que o produtor rural se informe. Você tem um copy ali bom para fazer. Tem um time pesado lá. E aí, uma vez explicando o que é essa história, é muito mais fácil o cara gerar uma conversão e uma venda. Sim, sem dúvida. E aí, a gente está chegando ao final, Diego. Eu queria entender um pouquinho com você quais que são os planos da Agrofy aqui para o Brasil ou para a América Latina de uma forma ampla, né? Como que vocês enxergam aí esse mercado, principalmente nesse ano que está um pouco mais complicado, né? Mas assim, quem é do agro sabe que é cíclico, né? Então, que em algum momento vai voltar. Mas eu queria entender um pouquinho mais dos seus planos aí para o futuro, antes da gente finalizar o episódio aqui. Legal. Como você comentou, o agro, acho que, né, quem está há mais tempo sabe que você tem momentos cíclicos e a gente tem que ter muita flexibilidade e maturidade para poder saber passar por esses momentos bem. Mas assim,
todo tem um lado bom da história, né? Eu falo assim, a gente tem recebido, então a gente tem o desafio de seguir crescendo. Acho que a Agrofy, nesses 3 anos e meio, veio crescendo, né, alguns dígitos anuais, dobrando de tamanho quase que anualmente. A gente tem um desafio, de nossa perspectiva, é de crescimento para 2024, né? Muito nesse sentido que a gente precisa fazer, as empresas estão entendendo que precisa fazer alguma coisa diferente em anos difíceis. Eu acho que esses anos difíceis nos desafiam e nos colocam a pensar mais o que fazer de forma diferente. E eu acho que a ficha para o digital tem caído cada vez mais, né? Então, muitas empresas... Não pode ser ficha, porque ficha é old, hein? É verdade, é verdade. Eu fico navegando nessa geração aí, Fernando, de cringe, né? Não, mas tô brincando. E de digital. Mas eu diria assim, várias empresas, sabe, têm percebido, então, que, cara, se eu tô com o meu budget esse ano, eu vou ter que fazer algumas coisas diferentes, o que eu vou fazer? Eu não tenho recurso para poder fazer tudo que eu gostaria, e como eu consigo, né, com menos recurso, alcançar mais gerar pessoas, mais valor, gerar mais demanda, demonstrar meu produto, enfim. Sim, então, a demanda da Agrofy, a gente tem crescido bastante, esse primeiro quarto aí tem sido muito positivo, né? E por outro lado também a gente tem algumas indústrias que, esse ano eu vou manter o tamanho aqui, eu cortei algumas coisas, enfim, mas aqui eu acho importante, eu consigo ver valor, e eu tinha um plano de expansão, de colocar mais distribuidores para dentro, e às vezes eu espero até isso amadurecer um pouco mais. Então, assim, eu não tenho dúvidas que o digital segue crescendo, né, uma constância, e trazendo cada vez melhores resultados. Então, acho que o digital nesse ano vai ser bem impulsionado aí por essa mudança de mentalidade. Acho que o Kiran tocou num ponto que é super importante, que corrobora para que a eficiência, né? Quando você tem que fazer mais com menos, né? A tecnologia ruim, às vezes você vende mais com a eficiência. Então, acho que é isso. Às vezes as pessoas acham, vai, porque todo mundo está mal, né? Vai diminuir tudo, mas às vezes as coisas que são mais eficientes, as soluções mais eficientes vão aumentar, porque em vez de contratar pessoas para mandar para o campo, não, como a gente pode fazer isso diferente? Vamos entrar na plataforma e tentar vender mais lá, aprender como que é. Ou então, otimizar a equipe, né? Porque, ao invés do vendedor de campo ele ir e andar 500 km por dia atrás de novos produtores rurais, se ele pegava, eu vou visitar os caras que já mostraram uma intenção de compra. Cara, ele vai andar menos e vai ser muito mais eficiente. Só o gasto de combustível, a economia de combustível que você vai ter, já se paga o investimento em digital. E eu acho que no final do dia, eficiência é o que todo mundo está procurando. Acho que tem novas descobertas, que é aquilo que você falou, as descobertas estão aparecendo agora, porque quando tem dificuldade, tem problema, o cara ele olha em volta e fala... Tem alguns que se retraem, mas tem outros que olham em volta e falam, como que eu vou gerar um valor maior para o meu cliente lá na ponta sem gastar mais, né? Acho que o grande tem aquela ditada, né? Necessidade é a mãe de invenção. Então, quando você está precisando, apertado mesmo, você tem que buscar invenção, né? Inovação. E eu acho que cabe muito bem para esse momento do agro brasileiro, e é o que você falou, corrobora muito para a adoção de tecnologia em massa. Espero que isso aconteça. Tem um ditado mais raiz do agro que fala assim, sapo pula não é por boniteza, é por necessidade, né? Exatamente. Então, acho que é a hora que um ano que todo mundo vai dar seus pulos aí para poder conseguir fechar melhor os orçamentos. Exatamente. Diego, obrigado por participar do Rural Ventures. Gostaria de agradecer a você, a sua equipe, por ter disponibilizado aqui para poder falar um pouquinho mais. A vocês que estão nos escutando, a todos os nossos ouvintes, repito sempre aqui, curta, joinha, compartilha e não deixe de nos seguir aqui também na bmc.news, no rural.ventures no Instagram e em todo o LinkedIn aqui, marcando o Kiran, Rodrigues, todo mundo que está em volta desse ecossistema, trabalhando para trazer startups que estão mudando a forma como o agro se relaciona. E acho que parabéns aí pelo trabalho que estão fazendo. Essa é um trabalho que enobrece aí, porque tem uma conexão muito forte e eu acho que é de longo prazo, né? É um negócio de longo prazo que tende a mudar aí.
Pessoal, obrigado e até o próximo episódio. Valeu, Diego. Obrigadão, viu? Valeu. Kira. Valeu, obrigado. Valeu, Até gente. mais.